Bem-vindo todos ao programa Equilíbrio e Ponto, um programa voltado à saúde, bem-estar, qualidade de vida, terapias integrativas e complementares. Hoje nós estamos recebendo no programa a terapeuta, ela que é psicóloga, iridologista e acupunturista, terapeuta da medicina tradicional chinesa. Nós vamos falar com a Marcela Jacob. Oi Marcela, tudo bem? Obrigado pela sua visita e está trazendo informações para o nosso programa e os telespectadores a respeito da sua profissão, da nossa profissão, né? Terapeutas. Eu gostaria que você falasse a respeito da iridologia. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós usamos como diagnóstico, né? Anamnese diagnóstico, a palpação de pontos de alarme, a pulsação, inspeção de língua, padrão de língua, e inspeção de pavilhão auricular, que além de ser um microsistema, nos proporciona um diagnóstico e também como tratamento. A iridologia, né? O que é que ela nos proporciona de ferramenta para diagnóstico de uma patologia, de uma doença no organismo? Olá, Almir, obrigada pelo convite. Okay. A iridologia ela funciona como um método de diagnose através da foto que a gente retira da íris do paciente, a gente consegue ter inúmeras informações sobre a saúde de uma forma geral. Então, atualmente a gente tem alguns mapas mais utilizados. Existe o mapa do Bernard Jensen. Neste mapa a gente já tem informações da área mental do paciente e da área física. E o mapa do Danny Johnson, que chama Ray-Id, é um método que ele desenvolveu dizendo que a gente consegue acessar o inconsciente do paciente, principalmente em relação a emoções. Através também desse mapa a gente coloca na frente da foto da íris e consegue entender o que está acontecendo na saúde geral desse paciente. Entendi. Mas através dessas fotografias da nossa íris, você consegue diagnosticar o que a pessoa possa ter sofrido, esteja sofrendo ou possa vir a sofrer, é isso? Isso mesmo. A gente consegue ver alguns padrões de comportamento, consegue identificar qual região do corpo tem desequilíbrio energético. Tem uma diferença na iridologia que eles colocam de método de diagnóstico ou de diagnose. Perfeito. Todos os iridologistas costumam usar como método de diagnose, porque é muito difícil é impossível você olhar numa foto da íris e falar tal pessoa tem um ovário policístico, uma hérnia de disco. A gente não consegue identificar isso só através da íris, precisaria fazer um exame médico mesmo. Através da íris a gente consegue dizer que existe um desequilíbrio energético naquela região. Perfeito. Então o que costuma acontecer a maior parte dos pacientes que procuram pela iridologia é quando desenvolveu alguma doença, está com algum sintoma e não sabe dizer de onde que vem. O que está gerando isso? Já foi atrás de todos os exames, já fez toda a parte da medicina ocidental e não conseguiu identificar de onde está vindo o problema. Essa é a maior parte, mas tem um outro trabalho que a gente desenvolve também, que é realizar a iridologia do nosso paciente, para ter uma noção realmente da saúde como um todo, para saber como prevenir saúde, né? O que a gente pode desenvolver num tratamento de acupuntura. Eu, no caso, trabalho com acupuntura, mas tem outros profissionais que trabalham com nutrição, com floral de Bach, com fitoterapia junto da iridologia, né? Perfeito. Mas, no meu caso, eu tiro a foto e faço todo um trabalho de diagnose junto com o meu paciente também, né? O que ele quer trabalhar, quais são as queixas dele, como que ele identifica que é o processo de prevenção de saúde, de qualidade de vida que ele quer. Perfeitamente. Então, quer dizer que a partir do momento que você identificou, né, aquela patologia, além de você tratar, e pode ser através da acupuntura, você também direciona e dá a opção para o paciente em procurar uma determinada terapia para o tratamento, no caso? Sim, sim. Quando eu retiro a foto do paciente, a gente identifica alguns sinais. Então, as fibras da íris, elas são bem próximas, diz de uma boa saúde, que a pessoa reage bem aos sintomas, às doenças.
Se há o espaçamento de lacuna, pode aparecer espaçamento de fibras, pode dizer que existe uma lacuna na região, indica que ela tem um sintoma já formado naquele órgão, por exemplo. Uma deficiência. Uma deficiência. Daquele órgão, tá. Dependendo do formato da lacuna, existem estudos que dizem, por exemplo, se é uma lacuna romboide, diz de um desenho da lacuna. Perfeito. Nesse estudo, eles classificam essa lacuna como um sintoma pré-cancerígeno ou cancerígeno. Só que isso, um iridologista nunca pode falar para o seu paciente, primeiro porque a gente não fez exame médico para definir mesmo se é um câncer ou não. Perfeitamente. E segundo, porque o que eu vou gerar, né, no meu paciente de angústia, de dúvida, de sofrimento e a de gente ansiedade. Vamos elevar o nível de ansiedade do paciente. Exatamente. Né? Então, a orientação que a gente tem identificou um sinal dessa forma, indica para algum médico específico desse órgão, dessa região, para realizar exames. Entendi. Na medicina ocidental. Agora, o olho direito, ele se diferencia do olho esquerdo? Ou seja, você consegue diagnosticar alguma coisa que não está dizendo no outro? É isso? Sim. O olho direito, ele diz mais de sintomas racionais, profissionais, e o olho esquerdo do lado emocional, familiar, relacionamentos. Então, por exemplo, existem alguns sinais. Tem o sinal que são anéis de estresse, são alguns anéis que a gente tem na periferia da íris. Dependendo, normalmente a gente identifica assim, na íris direita tem uma quantidade X de anéis e na íris esquerda outra quantidade. A gente verifica se é um estresse mais racional ou mais emocional, para identificar que tipo de tratamento a gente tem que fazer com o terapeuta, com o paciente. E diversos outros exemplos de diferenças, né? Por exemplo, tem um outro sinal que fica bem no centro da íris, na parte de cima, na área mental, que chama área da vitalidade. Se a gente encontra um sinal nessa íris, a gente classifica como um raio solar, que é um caminho de toxina no corpo, é uma setinha preta que aparece, diz que o paciente pode ter tido ou vai desenvolver ou tem um sintoma de depressão, desânimo, melancolia, enfim. Se aparece o mesmo sinal abaixo, que é na região de pernas, joelhos e pés, é pior ainda, é mais grave ainda o sintoma, porque diz que a pessoa não vai ter o impulso para caminhar, para levantar, para ir em busca de uma melhora. Então, os sinais também a gente tem que classificar, além de direita e esquerda, a gente une os sinais que aparecem para ter uma ideia do todo que a pessoa está vivendo. Entendi. E a procura por essa técnica de diagnóstico, ela vem sendo bem utilizada, vem sendo perguntada pelos pacientes, eles se interessam para essa técnica de diagnose? É uma técnica não muito divulgada, poucas pessoas sabem que existe isso. Normalmente a gente usa de algumas técnicas lá na clínica, então, por exemplo, se eu sempre tenho alguma divulgação na nossa clínica mesmo, dos serviços que a gente oferece para a pessoa saber que tem essa possibilidade. Alguns pacientes nossos de acupuntura a gente oferece e explica como que funciona. E normalmente os pacientes que passam por essa técnica divulgam para seus amigos, né, para seus conhecidos. Então, um outro trabalho que eu tenho desenvolvido atualmente aconteceu com uma paciente minha. Ela teve um histórico de câncer, a gente fez a análise da íris, e através da íris ela fala que foi o que ajudou ela a ter um start assim, de consciência, que a gente identificou que ela tinha uma grande eliminação de toxinas através da transpiração. E isso é um bom sinal, porque quando a gente elimina a toxina pelo suor, a gente não desgasta os outros órgãos. Perfeito. E era um sintoma que ela reclamava. Ela pedia para a gente tirar a transpiração pela acupuntura. Entendi. Então, através da iridologia, a gente conseguiu essa consciência da importância, né, de ter a transpiração.
E ela passou por todo o tratamento de câncer com isso, e ela falou, Marcela, se não fosse você me falando, ela falou, eu lembrava de você na hora que eu fazia exercício físico, eu falava, puxa, que nessa corrida saia no meu suor todas as toxinas para eu conseguir ficar com uma boa saúde. E atualmente ela me indicou para um trabalho realmente com os pacientes do médico dela. Ela tem desenvolvido um contato muito grande com eles. Isso é bacana e reforça, né, que esse sistema de anamnese diagnóstico, você pode estar direcionando o paciente para a realização de exames mais precisos e realmente descartar a possibilidade daquilo que a gente vem suspeitando através desse diagnóstico, né? Ao invés de o paciente ficar rodando de um lado para o outro sem saber o que fazer, não é verdade? E o que você tem a dizer a respeito de instrução, a nível de instrução dessa técnica de iridologia? Nós temos escolas, temos essas técnicas sendo ensinadas em escolas de terapias, ou já são cursos mais específicos e particulares? O que você pode falar para a gente a respeito disso, para o colega terapeuta e tudo mais? Sim. Bom, existem algumas escolas de iridologia e algumas linhas que você pode seguir dentro desse. É uma outra área de conhecimento. Assim como a acupuntura, você começa a estudar e vai encontrando vários autores, várias filosofias dentro. A iridologia é assim também. Então, tem uma grande escola alemã, tem a escola de americanos também, do Bernard Jensen, do Danny Johnson. Atualmente no Brasil a gente encontra alguns profissionais que eu recomendaria, né? Mas é porque eu conheço alguns poucos, né? Eu gosto muito do trabalho desenvolvido pelo Dr. Celso Batello. É um médico, né? E ele ele escreveu alguns livros que eu entendo como muito importantes, que ele já diz num linguajar mais científico, né? E existem alguns cursos que voltam para determinada área do terapeuta. Então, eu realizei um curso que era com um fitoterapeuta e uma psicóloga que dava esse curso. Legal. E aí existem umas linhas também, eu conheço outras pessoas que dão curso e que são acupunturistas. Bacana. Marcela, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nós precisamos chamar os nossos comerciais e logo no retorno voltamos com o assunto da iridologia. É um rápido intervalo, voltamos já já. Kids Quilo é a sua loja de roupas infantis por quilo em Barueri. Uma grande novidade na cidade, que garante o menor preço por peça de roupa. A Kids Quilo conta com uma grande variedade de modelos e manequins em seu estoque. Pensou em roupas infantis e em economizar? Venha para a Kids Quilo. Rua Engenheiro Oscar Kelserin, número 84, no Jardim Belval. Telefone 4163-2187. 4163-2187. A Acupuntura da Energia é uma clínica especializada em terapias através da medicina tradicional chinesa. Visa proporcionar ao organismo um equilíbrio energético, o qual esteja necessitando inúmeros benefícios, harmonizando órgãos e vísceras, potencializando qualquer tratamento ao qual o organismo esteja sendo submetido. Venha nos fazer uma visita. Acupuntura da Energia, terapias integrativas e complementares. A Amaranto Leal é uma empresa de construção civil que tem como objetivo fornecer equipamentos de acesso com total segurança para os colaboradores que atuam nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas, atuando na área da construção civil de acordo com as normas regulamentadoras. Amaranto Leal, eficiência e qualidade. Bem-vindos de volta ao Equilíbrio e Ponto. Hoje com a entrevista com Marcela Jacob, iridologista, psicóloga e acupunturista. Marcela, estávamos falando a respeito da iridologia.
Nós temos a pergunta que nos chega através do telespectador, João Carlos, de Jandira. Ele está perguntando, faz uma pergunta para você. Ele tem um problema no qual ele vem tratando há anos de dores no corpo, e faz exames, faz raio-x, faz tomografia e não descobre de onde está vindo essas dores. O que é a iridologia, o que é a psicologia e a acupuntura? No caso, se for fazer uma sessão de terapia com você, o que poderia ajudar ele, principalmente na área da iridologia? Está identificando de onde está vindo essas dores do corpo? Primeiro, acho que é importante eu ressaltar que, atualmente, de acordo com a legislação do meu Conselho de Psicoterapia, eu não posso utilizar a acupuntura e a iridologia como uma atividade complementar. Então, atualmente eu divido a minha atuação, se é para psicoterapia ou se é para acupuntura, medicina tradicional chinesa. Perfeito. Nesse caso, eu recomendaria a gente retirar a foto, fazer a iridologia e o atendimento com a acupuntura. Dentro da acupuntura a gente consegue identificar a gente já consegue ter alguma ideia do que ele pode ter, né, de desequilíbrio, e talvez no meridiano do fígado, da vesícula biliar, mas a iridologia ela vai conseguir identificar se é uma região, uma área mental, se é sistema nervoso, se é realmente algum órgão, o que pode estar acontecendo com ele. Então eu utilizaria essa técnica. Compreendo. E essa técnica, ela é bem aceita pelas pessoas? Você tem tido procura pelas pessoas, pelos pacientes, para a diagnose através da iridologia? Num primeiro momento, os pacientes ficam ressabiados, não sabem realmente o que uma foto da íris pode dizer sobre eles. Inclusive, em relação à ética profissional, a gente recebe orientação de já explicar antes para o paciente, olha, eu retirando uma foto sua, eu consigo ter ideia do que está acontecendo na sua mente, nas suas emoções, no seu físico, você me permite tirar essa foto ou não? Porque ninguém tem conhecimento que é muito amplo, né? O que a gente consegue acessar do paciente, assim como uma tomada de pulso na acupuntura, né? Pode ser visto como uma invasão até de privacidade no primeiro momento. Mas depois que a gente retira a foto, já aconteceu em um caso, por exemplo, de eu identificar um sinal numa área mental que chama mente inata. Essa região diz que a pessoa pode desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo, ela pode ter um padrão de repetição, de compulsões e tudo mais. Falando em termos de ética, como que eu posso falar para o meu paciente se eu não o conheço, se eu não sei se ele tem esse sintoma ou não? Então, normalmente, eu resguardo essa informação. E aí, com o tratamento de acupuntura, eu vou conhecendo a pessoa, vou entendendo como são os padrões de comportamento dela, como que ela reage às situações. E aconteceu isso uma vez comigo, e a paciente, depois de um tempo, me contou um caso de uma briga com o marido, onde ela ficou muito ansiosa, e ela foi direto para a cozinha, retirou um monte de panela e começou várias comidas e não terminava. Começava uma e não terminava, começava outra e não terminava. Aí eu, puxa, aí está então a região da mente inata, né? O que eu já imaginava que ela poderia ter. Perfeito. Então, às vezes eu utilizo também como um guia para mim, né? Para o meu trabalho, para me orientar a ficar atenta à fala do paciente, se cabe realmente nas queixas que a gente identificou antes. Marcela, me diz uma coisa, como é que você consegue identificar daquela deficiência que você identificou através da diagnose da iridologia? Como é que você consegue chegar a essa conclusão e o que mais tem mostrado para você nessa disfunção energética? Normalmente a gente tira a foto do paciente e analisa todos os sinais que a gente encontra na íris. Então, atualmente eu invisto umas 2 horas para analisar a íris de um paciente. Então,
eu verifico toda a área e discrimino se é espaçamento de fibra, se é lacuna, se é raio solar, que órgão que está afetando, que área mental, quais as emoções que a pessoa mais utiliza no dia a dia, a gente consegue identificar tudo isso. Dentro da iridologia tem um termo que é órgãos de choque, a gente consegue identificar qual que é o órgão que a pessoa sempre utiliza para reagir a um estresse, para reagir a uma situação difícil. Que a gente consegue identificar na pergunta de quando você está estressado, você fica ruim como, né? Você fica gripado ou dá queimação no estômago, o que acontece? E aí a gente consegue identificar o órgão de choque da pessoa. Tá. Então, depois que eu levantei todos os sinais da íris, eu faço a divisão dos sintomas, dos sistemas. Então, eu identifico de todos os sinais da região de sistema ginecológico, sistema reprodutor, sistema gástrico, eu vou dividindo em todos os sistemas para identificar qual é o sistema que eu vou ter que dar mais atenção no tratamento. Já pegando essa informação do órgão de choque, que normalmente se é o de choque a gente dá prioridade, né, para essa pessoa ficar mais fortalecida, e aí eu vou estabelecendo o tratamento de acordo com esse agrupamento em sistemas, né? Entendi. Como é que é feito este trabalho, essas fotografias que você tira da íris da pessoa, esse exame é feito com a pessoa deitada, ela tem um aparelho para ela apoiar o queixo, para que ela não se mova, é uma máquina de fotografia comum, existe algum equipamento especial que amplie maior, né, a nossa íris para que possa identificar melhor? Como é que funciona essa técnica para esses exames? Atualmente existem diversos equipamentos no mercado, então depende muito do quanto o profissional pode investir nisso. É importante ter um apoiador de queixo, porque se a pessoa virar um pouquinho o rosto, a foto já pode vir um pouco alterada e na hora da leitura dos sintomas, dos sinais, né, isso pode ser prejudicado. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com a posição do queixo e com o olhar da pessoa. A gente sempre pede para a pessoa olhar para a ponta do nariz de quem está tirando foto, né, para ficar bem ao centro. Perfeito. E aí a gente retira a foto, existem várias máquinas. É uma lente especial que é utilizado? Atualmente existem vários equipamentos que a pessoa pode investir, dependendo do poder aquisitivo e da intenção dela. E o que é bem bacana é que existe também um software de íris que você retira a foto e escaneia, e esse software ele já dá uma avaliação dos sinais. Eu recomendo utilizar e não recomendo, porque é sempre bom você fazer a sua análise também para não correr o risco de uma máquina cometer um erro, né, de um software. É importante você sempre averiguar se realmente o que saiu lá no resultado do software condiz com o que está acontecendo com a pessoa, né, em relação aos mapas. Como o nosso globo ocular ele é úmido, né? No momento em que você faz a fotografia, pode haver um reflexo, né, no globo, e isso acaba, você tem que tirar outras fotos de outro ângulo para que esse reflexo não tampe, não dê cobertura a uma deficiência. Isso pode acontecer? Sim, com certeza. Eu tenho uma máquina que existe uma luzinha, porque nós não podemos utilizar o flash, né, para não prejudicar a vista do paciente. Então, na minha máquina possui umas lanterninhas que a gente fala, né, uma luz, que quando a gente retira a foto fica um sinalzinho desse reflexo, e normalmente esse sinal fica na frente de algum sinal da íris. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Bacana. Marcela, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua presença, agradeço aos seus esclarecimentos e com certeza pode ter tirado dúvida e elucidado perguntas de muitas pessoas que estão assistindo o programa. Almir, muito obrigada pela oportunidade, gostei muito de participar do programa
E para quem quiser maiores informações, eu atuo na Clínica Vitalidade Integrada, tá aí os nossos contatos. Obrigada. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, esperamos vocês na próxima terça-feira, neste mesmo horário. Obrigado, até logo a todos. Kids Quilo é a sua loja de roupas infantis por quilo em Barueri. Uma grande novidade na cidade, que garante o menor preço por peça de roupa. A Kids Quilo conta com uma grande variedade de modelos e manequins em seu estoque. Pensou em roupas infantis e em economizar? Venha para a Kids Quilo. Rua Engenheiro Oscar Kelserin, número 84, no Jardim Belval. Telefone 4163-2187. 4163-2187. A Acupuntura da Energia é uma clínica especializada em terapias através da medicina tradicional chinesa. Visa proporcionar ao organismo um equilíbrio energético, o qual esteja necessitando inúmeros benefícios, harmonizando órgãos e vísceras, potencializando qualquer tratamento ao qual o organismo esteja sendo submetido. Venha nos fazer uma visita. Acupuntura da Energia, terapias integrativas e complementares. A Amaranto Leal é uma empresa de construção civil que tem como objetivo fornecer equipamentos de acesso com total segurança para os colaboradores que atuam nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas, atuando na área da construção civil de acordo com as normas regulamentadoras. Amaranto Leal, eficiência e qualidade.